Mais uma aula para você, certo? Mais um dia aqui com meu amigo Tarcísio, vamos fazer um corte aí. Nessa aula eu vou ensinar para você dois cortes nesse cabelo. Primeiro eu vou falar para você no degradê na 1, que é um dos cortes que mais sai na barbearia. Para você que está iniciando, você vai conseguir fazer bastante esse corte com a técnica que eu vou te ensinar. E do outro lado aqui eu vou fazer o degradê na 0 para você ter um desenvolvimento melhor, mas eu vou passar em outra aula, na próxima aula. Então foca agora no degradê na 1, beleza? Nessa primeira aula de corte, do módulo de cortes, eu vou começar já mostrando para você porque eu uso algumas ferramentas e alguns adereços, certo? Primeiramente eu vou falar para você sobre a gola higiênica, né? As pessoas perguntam, Marcelo, para que é a gola higiênica? Algumas pessoas falam que é para não cair cabelo dentro do cliente, mas não, querido. Isso aqui é a gola higiênica, você coloca no pescoço do cliente. Aqui atrás você vai ver que tem duas colinhas, você contacta elas uma na outra, certo? E aí você protege o pescoço. Para que serve isso aqui? Imagina que você cortou 10 cabelos no dia e você usou a mesma capa, certo? Então vários clientes entram suado, alguns têm alergia no pescoço, que são alergias que passam para outras pessoas, e essa gola ela vai proteger de alguma coisa que tiver na capa do cliente. Então isso aqui é uma gola, por isso se chama gola higiênica, é para higiene mesmo, porque você não vai ficar lavando a capa de um cliente para o outro, entendeu? Então vamos lá, a gente vai colocar aqui no cliente, segura a capa no pescoço bem apertadinho até o final e dobra em cima da capa, certo? Olha aí, já era, o cliente está protegido, não tem contato nenhum com nenhuma infecção, nenhuma alergia, e protege o cara também de não ficar suja. Mas tem uns caras que vêm no salão que infelizmente não tem uma higiene bacana, né? Mas enfim, vamos lá, vou trabalhar com vocês hoje nesse módulo, nessa aula, o corte na 1, degradê na 1. Primeira coisa que eu faço, penteio bem o cabelo. É sempre bom você estar usando pente, né? Sempre segurando pente na mão, escovinha, para estar limpando. Regula a altura da sua cadeira para você sempre estar trabalhando num ângulo legal. O ideal é que você deixe o cliente um pouco alto para que você tenha a visão direta daquilo que você está fazendo na frente do cabelo. Número 1, corte mais simples que tem. O corte ele só fica mais difícil quando é da 0 para baixo. Então no corte da 1 para cima, por que eu fiz questão de mostrar? Nem precisaria mostrar o corte de degradê na 1, mas eu vou mostrar para você ver a facilidade que ele é, e é muito rápido, certo? Então vamos lá. Eu sempre gosto de marcar no começo essa curva do pezinho aqui, ó, para você ter uma ideia de como você vai fazer a altura, né, da sua primeira marcação. Certo? Então aqui a gente determina o degradê, se ele vai ser alto, baixo ou médio. Então aqui, ó, tem o biquinho do pezinho e o final do pezinho. Então pensa que você aqui, ó, um dedo é a marcação primeira, que é o low fade, que a gente chama. No meio você vai ter o mid fade e em cima você vai ter o high fade. Então aqui você vai determinar aonde você vai querer o seu degradê, certo? Então como aqui é um corte na 1, geralmente o corte na 1 já é mais pro social, então não seria um low fade, ninguém faz um low fade na 1, é muito difícil. Então a gente vai fazer um mid fade na 1, então aqui você vai subir até a metade, ó, com a 1, ó, fazendo a sua primeira marcação. Uma linha bem assimétrica, bem retinha, fazendo toda a limpeza. E aqui nós vamos usar apenas 2 pentes, 3 na verdade, né? 1, 1,5 e 2. Sempre tenta deixar bem retinho, não deixa linhas em zigue-zague ou torta, porque isso vai depois atrapalhar na definição, na finalização do corte. Talvez essa aula seja uma das mais rápidas
do módulo de corte, porque é muito fácil mesmo, certo? Passei a 1, agora eu vou determinar até onde vai ser a altura com a máquina, com o pente 2. Beleza? Pente 2, subo até em cima, formando uma parede. Olha. Você vai ver que daqui, ó, eu já determinei uma altura, daqui eu não vou passar, então eu tô com a 2 até aqui em cima, determinando uma altura. Sempre penteando para tirar o excesso do cabelo. Essa região que é um pouco mais densa, que a gente chama de aresta, né? Você precisa entender que o cabelo ele tem alguma divisão, certo? Aresta, coroa, topo e frente. Aresta, coroa, topo e frente. A gente conhece como franja ou topete. Então, muitas das vezes a divisão vai ficar na frente, ou na aresta, ou na coroa, ou no topo, dependendo do corte, né, que a pessoa vai fazer. Então, esse como é um corte, eu não vou cortar em cima, vou te ensinar aqui mais a questão só do disfarce da 1 mesmo. Então, a gente vai deixar isso para uma outra aula, certo? Certo? Então passei a 1, a 2, determinei a altura, com a 1,5 eu vou trabalhar em cima da risca da 1, né? Então eu pego a 1,5 alto, e aí eu vou fazer uma simetria, certo? De um dedo, no mesmo sentido da risca, ó. Um dedo, porque eu vou fazendo conexão, ó. Sempre lembrando que movimentos curtos são muito importantes. Para você fazer todos os tipos de corte, porque dependendo do movimento que você fazer, se for um movimento muito longo, você vai entrar onde você já fez uma outra limpeza com outra máquina, então você vai fazer uma outra marcação, certo? Como eu disse para você, o curso Barbeiro de Quebrada é um curso que eu elaborei para ter uma sinceridade na inicialização da profissão, porque eu pego muitos cursos que os caras não explicam muitas coisas, né? O Barbeiro de Quebrada é justamente isso. Para que serve o curso Barbeiro de Quebrada? É para mostrar para o cara que vai começar as dificuldades que você encontra tendo um salão dentro da periferia. O Tarcísio não tem tantos problemas, né, como a gente encontra na dificuldade da barbearia, mas você vai pegar muitos meninos aí que tem pontos na cabeça, buraco na cabeça, pedrada, né? Que é o perfil da molecada, né? Que é da quebrada. Então, por isso que eu falo, barbeiro de quebrada é isso. Eu vou mostrar a dificuldade de como você vai realizar realmente essa profissão no dia a dia, né? É sem massagem e sem enrolação, certo? Então vamos lá. Passei o pente 1,5 com a catraca alta, certo? Aqui a gente tem alturas na máquina, certo? Então a máquina ela funciona assim. Aqui nós temos a altura baixa, certo? Intermediária, que é no meio, e a altura alta. Então quando eu ponho um pente, ele também vai ter os 3 níveis, né? Baixo, médio e alto, certo? Então como eu passei fazendo aqui uma limpeza de um dedo, agora eu vou fazer com ela no intermediário, no meio, somente em cima da risca, olha. Você vai vendo que já vai suavizando a risca, sem atingir aqui onde eu já passei um outro pente, para não deixar uma outra marcação. Depois com ela na base, 1,5, pente especial na base. Se você comprou a sua maquininha não veio com esse pente, compre aí pelo Mercado Livre, pelo qualquer loja aí que vende artigos para barbearia, vende. 2 pentes que você precisa muito ter, que é o pente meio e o pente 1,5. Esses pentes são especiais, eles não vêm geralmente em máquinas, né? Então você precisa comprar, é muito baratinho, eu paguei R$20
nesse kitzinho. Então você vai trabalhar aqui, ó, em cima da risca, certo? Com esse pente especial. Então passamos a alta, a intermediária e a baixa. E aí agora o próprio 1 que você usou um aqui, certo? Um e-mail intermediário aqui. Como que você vai tirar essa risca? Com a 1 na intermediária. Não com a 1,5 intermediária, com a 1. Marca o pente 1 na intermediária. Ó. Em cima da risca só. Fazendo um movimento em C e um movimento muito curto. Olha lá como você mata a risca, tá vendo? Olha. Ó. Já era, já não tem mais marcação nenhuma. Com esse tipo de corte aqui, que no começo eu ganhei muito dinheiro. Na minha época, quando eu comecei, lá atrás, não tinha o degradê. O degradê, a gente fala que o degradê dificultou a vida do barbeiro. Mas quando era corte só na 1, cara, que delícia que era. Intermediário, somente em cima da risca, usando a mesma simetria de que você fez a risca de baixo, a primeira risca, a risca principal. E aqui em cima você passa a 1 mesmo que você passou, mas só as pontinhas. Você vai usar esses dentes finais aqui, ó. Certo? Só a pontinha, pra gente poder matar essas áreas mais densas que tem mais cabelo aí, ó. Certo? Então aqui, como você passou a 1,5 baixo, você pode usar a 1 com a catraca alta só para ligar essas duas máquinas aí, ó. Esses dois pentes, na verdade. Suavizando um pouco essa região. Na parte da aresta é onde você vai usar a tesoura. Então assim, sempre dando dois toquinhos, ó. 1, 2, 1, 2, onde você achar que tá a parte mais escura, certo? Para você preservar a aresta e não raspar a aresta, certo? Então esse aí é o degradê na 1. Não tem muito segredo, muito rápido, muito fácil. Você vai fazer o outro lado. Eu não vou fazer acabamento agora, porque ainda vou dar uma aula só de acabamento, porque dentro da aula de acabamento, de pezinho, né, de perfil que a gente fala, eu vou mostrar para você alguns ângulos que vai fazer com que os pezinhos sempre saiam certos, não saiam tortos, não saiam errados e sejam assimétricos com o rosto. Isso aí a gente chama de visagismo. Então no visagismo tem alguns pontos do rosto que a gente usa como métrica para a gente poder fazer o pezinho, que é o centro do nariz, as pontas dos olhos, né? Um dedo abaixo da orelha, a bolinha da orelha. Então tudo isso aí eu vou falar para você numa aula só de pezinho. Vai ser uma aula bônus especial aí, tá bom? Então, degradê na 1 é isso aí. Beleza, rapaziada? Até a próxima aula.